ao Lar de Ozanam. Uma ação positiva e justa, resultado de uma atenção especial do deputado federal Mário Eringer, que beneficia esta entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por finalidade atender pessoas idosas de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, que não dispõem de condições para permanecer com a família. Ouviremos nesse instante o secretário de Assistência Social em Exercício, Eric Ferreira. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento aqui as autoridades presentes, o nosso prefeito Marco Antônio Lage, os vereadores e também os representantes aqui do Lar de Ozanam e, sobretudo, cumprimento também os idosos, né, que é o motivo de nós estarmos aqui nessa tarde reunidos. Então, a gente também cumprimenta os profissionais aqui da instituição do Lar de Ozanam. E por meio da Secretaria de Assistência Social, a gente vem com muita alegria poder participar deste momento, onde a gente tem aqui com o Lar de Ozanam, um termo sendo celebrado, a gente tem aqui 30 idosos sendo tutelados aí pela assistência social. A gente tem aqui também um corpo de profissionais, onde vem contribuindo para a assistência de cada um de vocês que aqui estão presentes. Então esse é o momento onde a gente vem também recebendo esse veículo por meio da emenda parlamentar e reforçando aqui o que o governo Marco Antônio Lage vem fazendo, que é cuidar desse eixo humano, que é cuidar de pessoas, que é priorizar as pessoas, e sobretudo nessa tarde os nossos idosos, que já passaram aí por uma jornada árdua de vida, cheia de experiências que contém este lugar. Cada um de vocês tem uma história brilhante que pode ser contada e deve ser contada. Então a gente precisa ter esse olhar da assistência social também no cuidado, reforçando a garantia do direito de cada um de vocês, garantindo a cidadania, garantindo a autonomia, garantindo a vocês um lugar onde realmente é um lugar que vocês recebem cuidados, são tratados aqui por bons profissionais e uma entidade também que ela é muito respeitada na nossa cidade. Então isso é algo muito importante, e que tenhamos uma tarde proveitosa. Ouviremos o presidente do Lar de Ozanam, Joel de Barcelos Gonçalves. É isso, Joel, fala bonito aí. Boa tarde a todos. Ilustríssimo senhor prefeito da Prefeitura de Itabira, ilustríssimo senhor presidente do Conselho Central de Itabira, representante da Sociedade São Vicente de Paulo, senhores vereadores, secretários e demais autoridades, corpo docente do Lar de Ozanam, diretoria com todos os seus assistidos e público em geral. Hoje estamos dando mais um passo em nossa caminhada em favor de uma causa justa e necessária a favor dos nossos assistidos. Acreditamos ainda que é pouco diante do que eles precisam e merecem, mas é o resultado de um esforço de muitos que lutam para uma sociedade mais justa e humanitária. Temos ainda muitas dificuldades e que estamos empenhados em resolvê-las, mas isto para nós não é um trabalho, e sim uma missão, e para a qual contamos com toda a sociedade civil, política e empresarial, que até hoje não mediram esforços em nos ajudar, fazendo não só o possível, às vezes indo além, com aquele espírito solidário, porque vê em nossa instituição a seriedade, o compromisso e a dedicação. Pois tudo o que fazemos em prol de nossos assistidos, e esses ficam felizes quando alguém alivia um pouco de seus sofrimentos. Quero neste momento reportar o reconhecimento do senhor Nozinho, que, tomando conhecimento de nossas dificuldades em transportar cadeirantes até o PS e consultórios médicos,
em um veículo comum, pondo em risco a saúde física deles e de seus cuidadores, sensibilizou com a nossa realidade, fazendo a intervenção junto ao deputado Mário Errija para conseguir a emenda parlamentar que originou a conquista de um veículo adaptado a este fim, ao qual também agradecemos ao senhor Mário Errija. De maneira especial, agradecemos a todos os envolvidos nessa tarefa que não mediram esforços para essa conquista, que não é nossa, mas sim do lar de Ozanam. Termino aqui com uma frase de nossa querida irmã, Madre Teresa de Calcutá, quando questionada por que lavavam as feridas de um leproso, e falou: eu não farei isso por dinheiro nenhum. E ela respondeu: eu também não. E é este o lema dos voluntários vicentinos da Sociedade São Vicente de Paulo. Em nome da Sociedade São Vicente de Paulo e dos assistidos do lar de Ozanam, meu muito obrigado. Ouviremos a vereadora Jordana Madeira. Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar o presidente Joel, também cumprimentar o nosso prefeito Marco Antônio Lage, cumprimentar todos os idosos, todas as pessoas que trabalham aqui no lar de Ozanam, tornando a vida dos idosos mais feliz, né? E com imensa alegria que eu cumprimento meus colegas vereadores, né? Com imensa alegria que a gente comemora hoje a chegada desse carro para o lar de Ozanam, para trazer mais mobilidade, para atender melhor a todos que trabalham aqui, os idosos que precisam dos serviços essenciais. Quero agradecer o Lozinho também, que pediu o Mário Errija essa emenda, também o Mário Errija por ter disponibilizado essa emenda aqui pela casa do lar de Ozanam, para que a entrega desse carro, desse Onix hoje, ela está sendo feita aí, graças ao empenho deles. E também agradecer a todos os envolvidos, né? A assistente social, a Nelly, que quando a gente levou para ela essa demanda, ela nos atendeu com muito carinho e atenção e se disponibilizou a agilizar para que esse carro chegasse aqui mais rápido para atender a demanda do lar de Ozanam. Então quero desejar a vocês aí uma boa tarde e viva os idosos, viva o lar de Ozanam. Obrigado. Ouviremos o vereador Sidney Rabelo. Boa tarde a todos. O Marco, nosso prefeito, os vereadores, os diretores, a diretoria, aos nossos queridos idosos, o pessoal os cuidadores, tá? Tem que ter muita força, né, gente? E eu vou ser bem breve aqui, é muito emocionante. Eu recentemente perdi meu papai, sabe? Então isso aí me comove, porque estou até chorando aqui com a gente. O tanto que nós precisamos de vocês, e eu te falo com o Marcos, os vereadores, eu falei com os diretores aqui, nos procure, que eu consegui o que puder fazer para ajudar aqui, eu farei também, eu, meus assessores, nós vamos atrás de emendas, nós deputados, tá? Não é politicagem, não, gente. Uma grande parte que me conhece, né? É o Didi do Caldo de Cana. Então, o Didi não entrou para fazer politicagem. Eu preciso fazer meu trabalho bem feito. Eu quero que vocês contem comigo. Se precisar, vocês me liguem, eu venho até aqui, tá bom? O que eu puder fazer, eu farei bem feito, tá? Então, conte sempre conosco, nosso gabinete lá. Te falo mais uma vez, não é politicagem, é política pública. Precisar do Didi, por favor, me procurem, tá? Eu só queria agradecer a vocês, todos os cuidadores, né? Os diretores aí, o Donato. Por favor, eu peço a vocês, por favor, me procurem, para poder procurar ajuda de vocês, juntamente com a prefeitura, deputados estaduais, federais, tá? Contem sempre comigo aí. Muito obrigado a todos, tá? Excelente tarde e parabéns, tá? E falando sobre o carro também, nós fomos informados que esse aqui não era o carro que normalmente está precisando. Então nós vamos unirmos força, né? Para conseguir o carro que precisa, né? E nós estamos sabendo isso até hoje. Então,
outro benefício, agradecer o Nozinho também, né? O pessoal, o deputado lá que conseguiu essa emenda. Então nós vamos juntar força para poder conseguir o carro necessário, né? E agradecer a todos vocês aí pela presença e um forte abraço. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Heraldo Noronha. Boa tarde a todos, prefeito, nosso presidente, Joel, todos que estão aqui trabalhando, né, prestando serviço, e é com muito amor, essa entidade que a gente sabe que ela faz a diferença. Também quero cumprimentar em especial aqui a Hilda, namoradeira, né, gente? Que a Hilda ali falou que já está namorando com o Nilton, né? Em breve, Joel, a gente vai ter que fazer um casamento aqui, tá? A dona Hilda ali falou que está namorando com o nosso amigo Nilton. Um grande abraço a todos. E é isso aí, gente. Na gestão passada, eu como presidente, nós conseguimos trazer aqui para a entidade, foi 300 mil na época, né, juntamente com o prefeito Marco Antônio, e a gente sabe que a necessidade de manter essa entidade viva não é fácil. Nessa situação que está, né, todos aí bem cuidados, você vê que tudo limpinho, então não é fácil. Muitas vezes a pessoa fala assim, lá fora, eles falam assim, mas é tanta doação que tem, tanta coisa. Mas só que, na verdade, gente, além de doação, a gente não consegue manter essa sociedade, esse Lar de Ozanam, em pé só com doação. A gente precisa de dinheiro. Muitas vezes precisa de dinheiro. Então, a Câmara, na gestão passada, nós enviamos para a Prefeitura e o prefeito prontamente repassou para daqui a 300 mil, né, Joel? Então, 500 mil, isso mesmo, 500 mil. E isso ajudou muito, ajudou na folha de pagamento, no final do ano, foi um aperto danado, né? Para conseguir manter a folha de pagamento em dia, gente. Muitas pessoas lá fora assim, ganha dinheiro disso, daquilo, ganha vários benefícios, emenda, mas só que e o dinheiro para manter? Não é fácil. Então, prontamente, o prefeito, 500 mil, ajudou a organizar a folha de pagamento dessa entidade. E agora, mais esse benefício, a vereadora Jordana, juntamente com o prefeito Nozinho, nosso vizinho aqui, que faz um belo trabalho, né? O nosso deputado Mário Eringe, eu nem tinha muito conhecimento dele, mas agora estou aprendendo a admirar o Mário Eringe. Tanto por essa emenda e outras coisas que ele vem falando também, igual a gente viu, gente, ele falando, ele protegendo o comércio brasileiro nessa situação que nós estamos hoje. Ele falando sobre o café, né? Esse dono de campo falando esses monte de imposto, e ele falando sobre a proteção do produto brasileiro. Então, o Mário Eringe vem fazendo um trabalho muito importante para o povo brasileiro. Já vem fazendo muito mais. E eu tive lá no gabinete dele também, com a vereadora Jordana, pessoa simpática, né, Jordana? Muito simpática mesmo. Então, a gente vê que o trabalho em conjunto faz a diferença. Mandou a emenda, o prefeito prontamente, junto com a Nélia, nossa ação social, prontamente comprou esse veículo e vai atender bem. Só que é igual o próprio Didi falou, nós precisamos de mais. E com certeza a gente vai buscar mais. E o prefeito está aqui, juntamente, nós, vereadores, com o prefeito, nós buscamos as emendas através dos deputados, para cada dia mais, trazer mais conforto para vocês e vocês terem cada dia mais um dia melhor. E é isso aí. Boa tarde a todos e parabéns por mais uma conquista. Para sua mensagem, convidamos o prefeito Marco Antônio Lage. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento especial aqui a vereadora Jordana Madeira, o vereador Sidney Rabelo, que é o nosso Didi Caldo de Cana, o vereador Heraldo Noronha, Joel Barcelos de Barcelos Gonçalves, presidente do Lar de Ozanam, né? E toda a diretoria, meu amigo, meus amigos da diretoria. E eu queria, através de você, Joel, estender aqui os cumprimentos a todos os voluntários
né, da Sociedade São Vicente de Paulo, porque é um trabalho que revela o que é o retrato da nossa sociedade, quando você tem voluntários, né, que contribuem, né, o Zé Luísio, do Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo, né, o meu amigo Donato, de Alvarenga, meu amigo de infância, que é um voluntário aqui, que ajuda, contribui há tantos anos com o Lar Rosanã, o Érico Ferreira, que está como secretário, né, de assistência social do município, toda a equipe do Lar Rosanã, os cuidadores, funcionários, né, a equipe da Secretaria de Assistência Social, os demais servidores, representantes de outras entidades, a todos vocês, queridos assistidos, né, que estão aqui, e eu tenho certeza, muito bem acolhidos, muito bem assistidos por essa instituição, que é uma instituição exemplo, a gente falava agora há pouco, exemplo em Minas Gerais, no Brasil. O Lar Rosanã traz uma reputação muito importante, né, que eleva o nome de Itabira e da Sociedade São Vicente de Paulo, de seus voluntários, demonstrando que é possível a gente fazer pelas pessoas, cuidar das pessoas e, sobretudo, cuidar dos idosos, né? Os idosos, muitas vezes, como foi dito aqui, depois de tanta luta, né, de uma vida inteira, criando família, trabalhando, né, e não é fácil passar, né, pela vida, cada um tem sua cruz, né? E a vida é isso, tem as coisas boas e tem as cruzes que cada um carrega. Eu falo o seguinte, não tenta trocar a sua cruz com o do outro, não, porque daqui a pouco você quer devolver, né? Porque cada um carrega a sua cruz. Mas a nossa sociedade tem a obrigação de cuidar de quem ajudou, né? Quem participou da vida da sociedade durante tantos anos, depois que chega uma certa época na vida que precisa de acolhimento, precisa de ajuda. Com todos nós vai acontecer isso. Acontece com os nossos pais. E nós, Didi, né? Didi revelando sua emoção aqui, lembrou do pai dele. Mas todos nós um dia vamos precisar de ajuda de alguém. Todos nós vamos chegar lá, todos nós vamos ser idosos, todos nós vamos precisar de uma ajuda. Às vezes a vida passa e a gente vai tendo as nossas fragilidades emocionais, físicas, mentais. E a gente precisa. E que bom que Itabira tem o Lar Rosanã. Que bom que tem os voluntários da Sociedade São Vicente de Paulo, né, participando, né, mantendo isso aqui. Não é fácil a manutenção de uma instituição dessa. Precisa de recursos, precisa de captar dinheiro. Então, a gente hoje aqui, simbolicamente, estamos né, fazendo essa solenidade de doação desse veículo. Necessário, importante, né? A gente quer também aqui fazer o agradecimento ao nosso amigo, querido prefeito Pauzinho, que é do PDT, né, e que, através dele, o deputado Mário Eringer, do PDT, fez a doação através da emenda parlamentar. Mas a gente sabe que nós precisamos de nos unir cada vez mais. É a Sociedade São Vicente de Paulo, a diretoria voluntária, são os vereadores, o prefeito, as empresas de Itabira, a sociedade itabirana, numa grande frente, num grande compromisso que a gente precisa ter com as entidades e também, principalmente, com o Lar Rosanã, que são perto de 60 pessoas assistidas. E se a gente abrir mais 60 vagas, vão ficar mais 60 de fora. É sempre assim. A gente tem uma sociedade que envelhece cada vez mais, né? Nós estamos vendo que todos os estudos mostram que o perfil da sociedade brasileira em Itabira não é diferente. Ela vai estar envelhecendo mais, né? Então significa que são novas demandas vão chegar e que a gente tem esse compromisso de ajudar a organizar, de trazer outras entidades a participar, buscar soluções, buscar legislações municipais, vereadores Heraldo, Jordana, Didi, que possam contribuir, que possam estimular as empresas a participar, fazer suas doações. São as leis de incentivo, né, que a gente tem, né, o PRONON, que já no Brasil, a possibilidade de doação de imposto de renda somente para acolhimento de idosos. Então, é um arcabouço de possibilidades que a gente tem para, de fato, cada vez mais melhorar a qualidade de vida,
as condições de trabalho, as estruturas, né, que depende de assistência social, que depende de saúde, saúde mental, saúde física, depende de médicos, depende de enfermeiros. É uma estrutura muito importante de profissionais para atender, para assistir bem aos nossos idosos que estão aqui, que merecem, no mínimo, uma dignidade. Então tem que ter dignidade. Eu acho que é isso que é a palavra-chave que nós estamos fazendo aqui hoje, promover, garantir dignidade no atendimento, na assistência a esses idosos aqui, que eu sei que cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história, os filhos criados, a família criada, uma história de trabalho, uma história de conquista, uma história de sofrimentos. Cada um tem uma história. Se a gente sentar com cada um de vocês e ouvir a história de cada um, nós vamos emocionar com cada uma dessa história. Porque cada um tem uma história para contar e a gente precisa respeitar acima de tudo, né? Dedicar muito respeito à história de cada um de vocês e muito cuidado que a gente precisa agora de garantir a vocês. E para isso a união faz a força. É a Unicâmara, a Uniprefeitura, unir as entidades, unir as empresas, para a gente fazer com que o Lar do Zanã, através da Sociedade São Vicente de Paulo, seja cada vez, se fortaleça cada vez mais para esse grande trabalho voluntário. Então pode contar com a Prefeitura de Itabira, com o prefeito Marco Antônio, com as nossas secretarias, e o esforço, nós não vamos medir esforços, né, para garantir dignidade a todos vocês. Parabéns, Joel, toda a diretoria, a sociedade, São Vicente de Paulo, e um grande beijo no coração de cada um de idosos e de idosas que estão aqui hoje, né, que eu sei que vocês precisam, além de todo esse cuidado, vocês precisam de uma coisa que é muito importante, afeto e carinho, né? Então eu tenho certeza, eu já vi as cuidadoras ali, como que as cuidadoras, eu queria fazer aqui uma menção especial a vocês, porque não é um trabalho simples, mas eu sei que eu vejo hoje aqui durante o dia, eu vi, né, durante meus encontros aqui, eu vi que vocês têm muito afeto, muito carinho, né, por essas pessoas, por esses idosos, e continuem assim. Isso talvez seja o elemento mais importante, né, para que vocês sejam felizes aqui nesse momento da vida. Então, muito obrigado, Joel, obrigado, parabéns, né, ao trabalho de vocês aqui, contem comigo. Muito obrigado. E vamos todos acompanhar neste momento o prefeito e as autoridades presentes na entrega da chave do veículo Onix Sedan ao Lar de Ozanã. Felipe, à frente. Bom, a gente vai fazer. Didi, pessoal, junta um pouquinho ali para fazer a Deixa a chave engana aqui para todo mundo ver que tem a chave. Olhando aqui. Mais um, seguro? Sabe usar o zoom? Palmas para este momento. Nossos agradecimentos a todos. Tenham uma excelente tarde.